Opa, e agora vamos ao review do capítulo 227 de Jujutsu Kaisen. Tem página da Shonen Jump, tem página colorida, tem frase do gag essa semana e tem umas traduções um pouco diferentes do que a gente esperava aqui. Então vamos começar pela página, pela capa da Shonen Jump. Essa semana teve a capa da Shonen Jump, eles vão estar lançando lá no Japão o volume 23 do compilado de Jujutsu Kaisen. É a Yuki na capa, tem a capa dela aqui, bem bonitinha a capa. Mas a capa da Shonen Jump mesmo tem o Gojo e o Yuji aí, o Yuji do lado direito, mostrando o lado direito dele. Isso tem a ver com a frase do gag da semana, a gente vai chegar lá. Mas tem o Gojo aí. A frase do gag da semana não tem muito a ver com o capítulo, é mais ele reclamando aqui, ó. Ele pergunta por que eu continuo desenhando o mindinho e a orelha do Itadori. Ele tá irritado, né, nesse caso, porque ele sempre esquece que não tem mais dedo mindinho, não tem mais orelha. Mas nessa capa aqui ele inclusive desenhou do lado onde não aparece a orelha cortada nem aparece o mindinho. para cortar tempo, né? Inclusive o vídeo de fundo aí é uma pintura, eu pintando uma das páginas aí, tá? Talvez eu poste essa página no Instagram, mas eu fiz rápido aí, só pra ter um vídeo de fundo. Mas vamos lá. O título não mudou, continua a batalha decisiva na inabitada infestada de demônios Shinjuku, parte 5. Hoje vs Sukuna aí. Aqui a gente tem os corvos da Mei Mei. A gente tem a perspectiva dos corvos assistindo tudo. E a gente vê a cratera. Na parte dos spoilers, essa parte aqui da pessoa do lado de fora, eu achava que era o Hajime já, esperando para pular em cima dos caras. Mas não é não, é o Gojo mesmo. O santuário malévolo que o Sukuna abriu para destruir o domínio do Gojo de fora para dentro, ele era pequeno. Aparentemente ele não tem força suficiente para destruir o domínio do Gojo se ele abrir para 200 metros, entendeu? Porque quanto mais espalhado o domínio dele fica, mais fraco fica o ataque. Isso é bem explicado nesse capítulo aqui. Pelo menos nesse caso, né? Depois, no final de cada capítulo, o narrador fala que bom senso não é o suficiente para a batalha dos caras aí. Mas é isso que a gente dá a entender. E aí, no caso, se o domínio do Gojo tinha o alcance de 5 metros, o Sukuna fez aí o domínio dele com o alcance de 5 metros e 1 centímetro para destruir o domínio do Gojo. Mas é pequeno o negócio. O Gojo aqui ele só saiu um pouquinho pro lado aqui, ele tá do lado de fora agora. Essa parte que ele levantou para se curar ele falou que inconveniente para se curar, ele já estava do lado de fora já do negócio. E o santuário malévolo ele não foi destruído, tá? Mas a gente vê aqui um pouco mais pra frente que ele consegue se desmontar, ele meio que se desmonta. A gente não sabe o que acontece se o bagulho for destruído completamente. Mas é um negócio sólido mesmo. E aí a gente começa aqui, tem uma pessoa falando, usando técnica reversa para curar a técnica inata exausta dele, o Kotsu, né? E é o Kutsakabe, né? Ele pergunta pro Yuta. E aí o Yuta levanta e ele fala que eu não diria que é impossível, mas na verdade principalmente porque o fato do Gojo Sensei acabou de fazer isso, né? O Kusakabe ele perguntou porque ele não tem uma técnica inata, né? Ele não tem. Por isso que ele está perguntando como é que se isso procede, né? E aí o Yuta fala que uma técnica amaldiçoada que está no cooldown, que ela foi usada depois por causa da expansão de domínio, né? É completamente diferente de matéria física, de dano físico. O sentimento é diferente. Ó. Ele fala que é como se fosse uma máquina quando ela sobreaquece, mesmo que não estiver quebrada, né? Mesmo que ela não esteja quebrada. A máquina, ele fala que é normal do mecanismo da máquina superaquecer. Não tem como você não conserta a máquina que está superaquecida, você espera ela esfriar. Aí ele fala. A máquina ela pergunta para ele, né?
Então quer dizer que usar a técnica reversa consegue reparar dano, mas não consegue recarregar a técnica, né? E aí o Yuta, pensativo aqui, ele fala, né? Foi isso que eu sempre pensei, foi desse jeito. Mas aparentemente o meu entendimento estava incompleto. E aí ele meio que dá a entender aqui, ó, que talvez não esteja completo não. Talvez esse seja uma coisa que vai ferrar o Gojo mais pra frente, porque ele meio que deu uma alterada na ordem das coisas aqui, ó. E aí ele pensa aqui, ó, pera aí, isso é verdade, Gojo Sensei? Talvez você esteja fazendo algo que seja extremamente complicado agora, nesse momento, né? E aí nisso, o Gojo, a gente corta pro Gojo, né? E ele dá uma olhadela aqui, ele tá do lado de fora da cratera, que é o alcance atual do Santuário Malévolo do Sukuna. E ele aponta pro chão e ele fala, você consegue expandir o alcance efetivo, não consegue? E aí o Sukuna meio que ele coça o pescoço assim, né? E aí ele nem responde nada, ele já bota o selo de mão, né? Vamos que vamos, né? E aí é dito que o narrador ele fala que nesse instante o Sukuna expandiu o alcance do Santuário Malévolo para o máximo, né? Que são aí 200 metros. E aí a gente corta pro Kusakabe, ele grita, né? Você tá maluco, né? O que você tá pensando? E a gente mostra o Gojo, ele já mostra lá, Infinite Void. Que é o... É engraçado que tem traduções diferentes, né? Tem o Infinite Void, o vácuo infinito, mas tem traduções que é o vácuo ilimitado, né? Qual que vocês gostam mais aí? Eu acho que o vácuo ilimitado só é mais maneiro. Mas aí o narrador fala, né? O Gojo Satoru, mais uma vez, ele expandiu o domínio dele. E aí o Ino, e tem o comentário da galera, né? O Ino fala que ele acha que... Ele fala que ele quer que a mesma coisa aconteça de novo, né? Aí a Shoko conhece ele, ela fala que não, ele não é ingênuo de forma alguma. E a Meimei, ela fala, eu tô vendo. E aí o Higuruma ele tá analisando isso aí, o Higuruma é o gênio nesse caso. E aí ele fala que ele mudou as condições internas e externas da barreira. Porque a bruxinha aí, eu nem lembro o nome dela, ela fala que não tá quebrando dessa vez, né? E aí o Higuruma ele já sacou que ele mudou as condições internas e externas da barreira. E aí o Hakari ele completa, né? Quer dizer que dessa vez a barreira ela é forte contra ataques do lado de fora. E aí o Kusakabe aqui, ele fica meio mordido aqui, né? Que ele fala que como é que ele consegue mudar esse negócio aqui de uma hora para outra, né? Ele consegue mudar. Tem uma cara aqui do Yui, acho que ele tá meio irritado com isso também. Todos eles são invejosos. Os caras são invejosos. E aí a gente tem dessa vez a briga na parte de dentro do domínio, né? O Gojo ele tá conseguindo distorcer. E aí o Gojo ele fala, vamos fazer de novo esse negócio, né? Dá pra ver que ele consegue distorcer a parte do Santuário Malévolo. Ele meio que tá esmagando o Santuário Malévolo, como se o Santuário Malévolo estivesse no liquidificador. Dá pra ver aqui, pelo menos na parte do solo do Santuário, ele consegue distorcer com o Infinite Void dele. Só que nesse momento, o Sukuna corre e agarra a perna do Gojo, como se ele fosse derrubar o Gojo de costa pro chão assim. Ele agarra as pernas do Gojo, mas o Gojo consegue se defender e ele manda um socão na cara do Sukuna e eles começam a trocar tapa, né? Nesse momento, o Gojo percebe que o Sukuna conseguiu acertar ele. E aí o Gojo ele pula para trás, e ele pergunta: "Você tá falando, você tá de sacanagem, Sukuna?" Aí ele fala: "O Sukuna consegue usar expansão de domínio e amplificação de domínio ao mesmo tempo?" É uma pergunta, né? Ele está perguntando, a gente vê o Sukuna falando. Aí ele fala que, ele pensa, né? Será que ele tá se acostumando com isso? De usar os dois, né? Ele fala que a descarga dele está aumentando mais e mais do que antes, né? Aí ele fala que eu penso que isso não é impossível, né? Já que
Quem o Gojo sabe que está acostumado a fazer coisas que improváveis, né? O Sukuna, ele vê o Sukuna usando expansão de domínio e amplificação de domínio ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, isso ele não duvida. E aí ele fala que enquanto você está usando domínio, amplificação de domínio, né, você não pode usar a sua técnica inata, a técnica inata que está imbuída no seu corpo, né? Nesse caso, será que a técnica que conta é as 10 sombras? Será que é assim que o Sukuna está quebrando essa regra? Porque essa parte aqui foi meio estranha. O Sukuna ele meio que quebrou a regra aqui, né? Mas e se ele só não puder usar a técnica inata do corpo que ele tá? Nesse caso, as 10 sombras. Enquanto ele está usando a amplificação de domínio. Se as outras ele conseguiu usar tranquilo. Só que ele meio que tá se guardando aí. E aí o Gojo continua. Assim que uma técnica amaldiçoada é imbuída no domínio, né? A coisa muda. A coisa muda completamente. E aí tem essa parte aqui. O Sukuna ele parece assustado, né? Eu tive a impressão de que ele foi afetado um pouco pelo Unlimited Void aqui. Mas nesse momento eu tive a impressão também que o Gojo ele voou para cima do Sukuna. Ele deve ter usado o azul, né? Ele meio que voa com um socão. O Sukuna consegue se desviar, ele encosta no Gojo mais uma vez. Eu acho que foi o azul, porque parece ser um movimento super rápido aqui. O Sukuna pula pro lado, o Sukuna tenta acertar um soco no Gojo, o Gojo se abaixa. E aí nesse momento ele pensa, né? Ele para de ficar pensando nos pormenores. Nesse caso ele vai querer vencer na força bruta. Em vez de focar no Sukuna, ele vai focar nele. Ele fala que tanto faz. E ele dá um socão no parece que ele dá um socão embaixo da axila do Sukuna. Da axila direita. Não, da axila esquerda. É da axila esquerda. E a gente olha o Sukuna dá uma olhadela pro Gojo. Eu acho que ele estava sendo afetado sim pelo Unlimited Void aqui. Na hora que ele toma o soco do Gojo, ele olha pro Gojo. Ele olha pro Gojo e aí o Gojo fica meio sem ação. O Sukuna meio que pula para trás do Gojo aqui, ó. E aí a gente tem... O Gojo percebe que ele fala que enquanto ele está dentro do meu domínio, o Sukuna ele desligou a chance de acerto dele, a chance de 100% de acerto. E a gente vê que o Sukuna ele agarrou na perna do Gojo aqui. Ele está de costa pro Gojo, ele está segurando nas duas pernas do Gojo aqui. O santuário malévolo, ele tá todo espalhado, pelo menos as caveiras aqui do chão, como se o Gojo tivesse conseguido espalhar o bagulho. E aí nesse momento, quando o Gojo percebe, eu acho que o Gojo estava esperando. Ele acertou o Sukuna, ele esperou um ataque de volta, o Sukuna não usou o ataque de volta. Em vez de não usar o ataque de volta, o Sukuna agarrou nas pernas dele. E aí nesse momento, a gente tem uma participação especial do Kenjaku. Ele está assistindo. E aí a gente mostra o Sukuna já usando o sinalzinho de mão nas costas do Gojo. E aí o Kenjaku fala que os únicos que são afetados pelo Infinity Void são o Gojo. Os únicos que não são afetados, né? É o Gojo e qualquer pessoa que ele estiver tocando diretamente. Então isso é meio que a fraqueza do Infinity Void aí. Se o Gojo for obrigado a lutar na porrada, quando ele estiver acertando o oponente dele não é afetado pelo Infinity Void. Ele tem que meio que lutar a média distância nesse caso, né? E aí o Sukuna, ele fala aqui, ó, o Kenjaku ele fala que eu tive experiência, já experienciei, né, o Infinity Void em primeira mão. Ele fala que para destruir o domínio do Satoru Gojo, né, pelo lado de fora, o Sukuna ele expandiu o alcance dele. Olha que interessante essa informação aqui, ó. Para destruir o domínio do Satoru Gojo do lado de fora, o Sukuna ele expandiu o alcance
ele aumentou o poder do Baijival dele ainda maior do que ele fez em Shibuya nesse caso. Ele está usando os 200 metros, mas ele aumentou o poder ainda mais. A gente não faz ideia de como funciona esse Baijival dele. É muito estranho isso aí. Talvez ele tenha tantas técnicas, o Sukuna, que ele meio que sacrifica algumas, entendeu? A gente não sabe quantas ele está sacrificando nesse momento. Mas nesse caso ele está usando os 200 metros, mas o poder está maior. O poder está bem maior. Ele parou de, ele desligou a técnica, ele fez 2 sacrifícios aí, pelo menos o que a gente sabe. Ele desligou a técnica de acerto 100%, ele está usando amplificação de domínio e ele aumentou o poder de ataque. Aqui, ele aumentou o poder de ataque. O Kenjaku percebeu isso aí. O Kenjaku é especialista em barreira, ele olhou, ele percebeu que foi isso que o Sukuna fez. E aí ele continua, usando um Bindval, o Sukuna conseguiu aumentar o poder o poder de ataque dele do lado de fora do domínio do Gojo e removendo foi isso que eu acabei de explicar. Ele sacrificou a chance de acerto dele. Ele praticamente não tem como atacar usando as técnicas dele, né? Técnica menor dele dentro do domínio do Gojo. E ele focou todo o poder pro ataque do lado de fora, Ele não estava atacando por dentro, né? Ele estava atacando por fora. E isso ele conseguiu se manter a salvo tocando o Gojo nesse momento. Aí o Kenjaku continua, né? E mais uma vez o domínio do Gojo foi destruído nesse caso. E a gente tem mais uma cratera. Uma cratera bem maior dessa vez, hein? E aí o santuário cai no chão mais uma vez. O Gojo ele fica assustado, que o Sukuna tá nas costas dele, né? E aí o Sukuna fala que vamos continuar da onde a gente dá. Ele olha pra ele e fala da onde a gente parou, né? E aí ele já ativa de novo o ataque. E nessa parte é interessante, porque a gente vê que o Gojo não se feriu tanto, né? O Gojo não se feriu tanto aqui. E a gente não sabe se é mais um até a energia amaldiçoada do Sukuna tá variando, qual é que é o negócio, babá. Mas porque o Gojo não se feriu tanto dessa vez. É só os braços e as pernas, praticamente. E aí o Yuji pergunta por quê, né? E aí o Kusakabe, ele fala que parece que o Sukuna também mudou as condições do domínio dele de algum jeito, né? E aí nesse momento, a gente tem o Amarra aqui, a gente tem um Amarra e uma confiança absurda do cara. Alguém chama o Hakari, e o Hakari olha preocupado, né? E aí o Hajime, ele tá em pé do lado do Hakari. Eu acho que ele chegou perto agora, porque ele tava longe, a gente viu. Ele veio avisar pro Hakari, né? Ele fala que se esse cara morrer, eu sou o próximo que vou lá. Ele fala que não tente me impedir. Aí o Hakari olha preocupado, né? Eu acho que ele meio que veio avisar o Hakari, né? Porque nesse momento ele já deve ter explicado pro Hakari que o receptáculo do Sukuna é um dos amigos dele, né? E aí o Hajime veio falar que ele não se importa, que se ele vai lutar pra acabar mesmo. E foda-se o amigo deles. E aí o Hakari fica preocupado aqui. Mas o Hajime, ele tá marrento pra cacete. Ele tá achando isso esquisito, né? Mas a impressão de que eu tenho aqui é que ele não usa esse tipo... A gente já viu ele lutando, né? A técnica amaldiçoada dele, ele tem um estilo de luta diferente. Porque a técnica amaldiçoada dele não é desse tipo desses caras aí. A dele ele só pode usar uma vez. Ele é um especialista em propriedade de energia amaldiçoada, de planejamento de campo, essas coisas. Mas o cara aí, ele tá confiante. A gente tem que ver isso aí. Na sua frente. Aí a gente corta pro Sukuna. O Sukuna ele fica em alerta, né? Porque ele olha pro Gojo e o Gojo tá fazendo a mesma pose que o pai da Maki fez contra o Dagon. E aí o Sukuna ele pensa, né? Os ferimentos são rasos, os cortes são rasos.
E aí o Gojo ele fala que eu aprendi isso quando eu era moleque, né? Mas eu não usei desde que eu aprendi a usar o meu domínio. Aí ele fala que nada mal, né? Aí ele fala que nada mal. E aí ele mostra que os cortes dele são rasinhos, né? Tá bem na época que o Yuji tomou 10% só do Clivar. E aí o Kusakabe grita, né? Fala em Blossom Emotion. E aí a galera pergunta, o que é isso, né? O que é isso? Eu não sei, eu não faço ideia. E aí eu acho que a Kirara, que ela fala aqui, que é muito estranho como você sabe disso, né? Como você sabe disso. Na outra tradução que eu li, a Kirara ela fala que ele sabe tanto que é suspeito, né? Que ele é suspeito, que ele sabe tanto. Eu acho que é a Kirara porque ela fala como se fosse uma garotona aqui, uma garotona. E aí quando ele fala que é uma arte, não, o Kusakabe continua, né? É uma arte secreta que é passada entre as 3 grandes famílias de feiticeiros. É uma técnica anti-domínio. E aí o Panda ele fala que não é tão secreta se você sabe sobre ela, né, Kusakabe? E aí o Kusakabe continua, ele fica empolgado, né? Ele bate no braço assim, ele fala que é uma aplicação de energia amaldiçoada, que ela automaticamente repela qualquer coisa que você encosta. A gente já viu como é que o pai da máquina explicou como é que é, né? Ele emite, ele meio que altera a propriedade da energia amaldiçoada dele, meio que parecida com a do Argine. Mas nesse caso é para ele meio que vira um porco espinho. E aí em vez de fazer contato com ele, a parada faz contato com a energia amaldiçoada dele. É meio que um ilimitado para o de pobre, né? Mas o Gojo usou aqui e funcionou. Mas ele fala que não tem, esse negócio é mais para repelir ataques, né? Porque os efeitos complexos de domínios como o Infinite Void, elas não servem para isso, né? Por exemplo, isso não funcionaria contra o domínio do Higuruma, por exemplo. A parte do julgamento e tudo mais, isso não ia funcionar. Mas contra ataques corpo a corpo ou emissões de ataque, isso funciona muito bem. E aí o Kusakabe fala, né? E isso não vai ser destruído como um domínio simples também. É muito boa essa técnica. Mas o Chozo ele fala que mas você não vai sair ileso do negócio, né? Porque essa técnica não é forte o suficiente para rivalizar a sobrecarga a descarga de um domínio, né? De um domínio. Mas mesmo assim, por isso que o Gojo se feriu, mas os cortes foram rasos. E aí, deixa eu aumentar isso aqui. Aí a Shoko ela fala que mas é o suficiente, porque o Gojo pode usar para curar a técnica dele, a técnica amaldiçoada dele que está no cooldown, usando técnica reversa. Ou pelo menos ele vai conseguir tempo suficiente para se curar. E aí mais uma vez a gente corta para o Yuta e o Yuta pensa, será? Essa observação do Yuta é meio estranha, né? Porque logo em seguida a gente corta para o Gojo, a gente corta foco nos 6 olhos aqui, os 6 olhos estão tinindo e aí ele abre a expansão de domínio mais uma vez. Esse negócio de mostrar o Yuta antes, pensando será, eu acho que é meio que ele chama de foreshadowing, né? Que ele meio que tá indicando que alguma coisa está errada, É meio esquisito isso aqui. É meio esquisito essa parte aqui, como se o Gojo estivesse se esforçando muito como ele mudou a ordem do negócio, né? Porque é da mecânica normal da técnica entrar em cooldown em recarga, né? Como ele quebrou essa mecânica, ele forçou o negócio, é capaz dele se ferrar mais pra frente. Isso seria uma merda se o Gojo ficasse com dano cerebral permanente. Seria uma bosta nisso aí, dele não morrer nessa luta, mas ele ficar quebrado, ficar aleijado para sempre. Seria uma merda, isso eu espero que isso não aconteça. A gente não tem como predicar muita coisa, porque esses capítulos são imprevisíveis pra cacete. Mas o Gojo, mais uma vez, abre o domínio. O Yuji, ele grita de novo, né? E aí o Ino percebe, ele, não, dessa vez ele fala que... Aí o Hakari fala, é enorme, né? É gigante.
E aí a gente tem mais uma vez um corte no Hajime. Ele tá tranquilaço. E aí ele fala que, será que ele planeja capturar o domínio inteiro do Sukuna dentro dessa barreira? E aí a gente tem um despeito, mais um despeito do Kusakabe aqui. Ele fala que mudou as condições de domínio. Blá, blá, blá. E aí a Meimei ela fala que isso não é uma péssima ideia, né? Se ele expandir o alcance da barreira, a qualidade do domínio vai diminuir consideravelmente. Aí o Higuruma, ele tá olhando, né? Ele fala que mesmo que o domínio não seja destruído do lado de fora dessa vez, é irrelevante se ele perder a batalha por dentro, né? Isso que eles estão pensando aqui, porque se ele expandir demais, ele vai diminuir a força do domínio, ele não vai poder ser destruído pelo lado de fora, mas ele vai estar fraco demais e aí ele vai perder a batalha por dentro e ele vai se fuder. E aí a gente tem, parece um negócio do domínio quebrando, né? E aí todo mundo fica assustadaço. A Kirara grita, não funcionou? E a gente tem aqui até o Hajime. O Hajime, ele... a expressão do Yuta aqui tá muito boa. Tá muito boa nessa página aqui, a expressão do Yuta. Até o Hajime ficou apreensivo aqui nesse caso. E a bruxinha ela fala que peraí, a barreira, né? A barreira tá rapidamente encolhendo. E aí dá pra ver. Eu achei que o Gojo ele tinha encolhido o espaço inteiro, mas nesse caso aqui não, é só a barreira dele que vai encolhendo. Ele vai encolhendo, ele vai capturando o domínio do Sukuna. E ela fala que é tão pequeno, né? É tão pequeno nesse caso, está rapidamente se tornando muito pequeno. E aí ele meio que vira uma bolinha. Parece o... Comparado aqui com uma árvore, né? Com o tronco de uma árvore aqui, que tem aqui no fundo, eu diria que essa bolinha é do tamanho de uma cadeira, cara. É do tamanho de uma cadeira isso aí. O Gojo, ele consegue encolher as coisas, né? E aí tem a nota do editor aqui, que a batalha entre os mais fortes fica mais densa nesse caso, porque ele encolheu, né? Quando você encolhe, você aumenta a densidade. Nesse caso, né? Ele encolheu a força, ele aumentou a densidade do negócio. Mas o próprio Hajime, ele especulou, né? Ele deve ter pensado a mesma coisa, que ele fala, será que ele planeja capturar o domínio do Sukuna? Ele expandiu e depois comprimiu, capturou, comprimiu. E aí, mas nesse caso comprimiu demais. É muito estranho isso aí. Teve um comentário no vídeo spoilers, o Learning Japanese. Ele comentou que talvez o Gojo ele esteja copiando o Reino da Prisão. Ele passou muito tempo lá, ele esteja copiando o Reino da Prisão. E ele meio que tentou selar o Sukuna aí. Selar o domínio do Sukuna nesse caso. Teve um outro comentário também, eu não lembro agora, mas dizendo que talvez se o alcance do Sukuna for tipo 3 metros e ele encolher para menos de 3 metros, o Sukuna não pode usar o Cleavar, porque o Sukuna ia acabar se machucando também. Se esse for o caso, se o Cleavar for sempre do mesmo tamanho, o Sukuna não vai poder usar no tamanho de uma bolinha, né? No tamanho de uma bolinha aí. Mas é muito estranho isso aí. Eu vi umas teorias também num canal em inglês, dos caras falando que isso aí não foi de propósito. Isso aí na verdade foi um erro do Gojo. Ele expandiu demais sem estar acostumado. E aí aconteceu o oposto. E em vez dele, acabou encolhendo nesse negócio. Eles vão ficar presos aí num espaço comprimido onde o tempo não passa. E eles vão ficar presos aí por um tempão. Até eles conseguirem sair ou até a energia amaldiçoada do Gojo acabar. Eu ouvi essa teoria. Mas por enquanto não tem como saber. É muito estranho isso aí. O Gojo conseguir encolher as coisas. A gente sabe que o Sukuna consegue guardar as coisas nas sombras, né? O Sukuna consegue guardar as coisas nas sombras porque o Megumi conseguia também. Mas tem o limite de peso, né? Tudo que ele carrega nas sombras dele conta pro peso dele.
Será que o Gojo ele consegue encolher as coisas assim dessa mesma forma? Será que ele está copiando o Reino da Prisão? Ele passou tanto tempo lá que ele deu uma copiada agora? Porque o Reino da Prisão também cabia um adulto inteiro, né? E era uma caixinha. Era uma caixinha. Praticamente uma caixa de sapato, né? Que eles cortaram no meio. Eles cortaram no meio para fazer a parte da frente e a parte de trás. É tipo uma caixa de sapato da antiguidade. Os cara prendiam as coisas. Eles pegaram uma caixa de sapato, cobriram com pele de monge e amaldiçoaram para ser o Reino da Prisão ali. Foi isso que aconteceu lá. Mas isso aqui é uma bolinha. Parece o nariz do Bug. É a Bug Dama. Mas esse é o final do capítulo. É bem estranho. Bem estranho. Eu não estava esperando isso. Fica até estranho de a gente predicar alguma coisa. Eu notei que os canais em inglês pararam de predicar também, porque a gente não acerta porra nenhuma. A gente não acerta nada. Eu só tenho que destacar a apreensão do Yuta aí, porque talvez ela não seja... Talvez eu vou continuar batendo na tecla que o Sukuna, tanto o Sukuna quanto o Gojo, eles seguem as regras sim de Jujutsu, apesar dos alcances deles e limites deles serem maiores, eles ainda têm que seguir alguma regra lógica. E a gente só não está sabendo e a gente só não está vendo as consequências. A gente só não está conseguindo ver as consequências ainda. Eu acho que é isso. Eu acho que em algum momento eles vão tossir sangue aí. Porque os caras estão se esforçando demais. E talvez, eu vi muita gente falando que o Sukuna não usou as outras técnicas dele, né? Mas expansão de domínio é o topo do Jujutsu, galera. Ele já está usando a melhor técnica dele, tecnicamente, né? A melhor técnica dele é para ser expansão de domínio. E é um domínio super complexo. Se ele está lutando dentro do domínio dele, aparentemente ele só pode usar umas coisas mais simples, tipo clivar. Eu não acho que a flecha de fogo ou as 10 sombras fariam tanta diferença nesse caso. Eu acho que esse é o limite mesmo. Se ele começar a usar outras coisas, eles provavelmente vão ter que explicar isso de alguma outra forma. Porque é dito, né, que o ápice do Jujutsu é a expansão de domínio. Então a gente tem que esperar para ver. Eu não acho que aquela flecha de fogo seja sinistrona assim, não. Principalmente porque ele está acostumado a lutar corpo a corpo aí, o Sukuna, né? Para acertar para ultrapassar o ilimitado do Gojo, ele precisa lutar corpo a corpo usando amplificação de domínio. Mas por enquanto é isso. Domingo eu vou fazer um vídeo especulando sobre o Hajime aí, porque a técnica dele, eu tenho impressão de que o estilo de luta dele, quando a gente vê ele lutando pra valer, vai ser bem diferente do que os feiticeiros aí estão acostumados, que a gente está acostumado a ver. Que é como se fossem dois bruxos, né? Como se fossem dois bruxos aí e eu acho que o Hajime ele é meio que um guerreiro. É possível que ele nem tenha um domínio. Eu acho que ele não tem. Mas por enquanto é isso. Esse foi o review do capítulo. Se você curtiu, deixa um like aí, me ajuda bastante. Considera se inscrever também, eu tô aqui toda semana. Eu vou fazer outros vídeos de discussão também. Eu fiz um no domingo que teve bastante visualização, muito mais do que os capítulos de review e tudo mais. Eu vi que e teve mais likes também, tá? Então eu vi que vocês gostaram e eu vou fazer mais. Domingo tem outro. Mas é isso. Semana que vem não tem pausa. A frase do Gege não foi muito relevante hoje. Mas é isso. Valeu para quem ficou até aqui. Tenha um excelente fim de semana e até a próxima, galera. Valeu e até a próxima.